De todos os órgãos que nós temos no nosso corpo, o mais importante é o cérebro. E por que o cérebro é o mais importante? Porque por mais que todos os órgãos estejam em condições perfeitas, mas quem comanda esses órgãos é o cérebro. E se o seu cérebro não estiver funcionando bem, não estiver dando comandos corretos, os outros demais órgãos não vão funcionar bem. Vamos falar sobre isso? O cérebro é o órgão mais importante porque ela é que controla todos os órgãos autônomos, a parte sensorial e a parte hormonal. A partir do seu cérebro tem todo um complexo nervoso que engloba o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e a partir desses nervos eles controlam todos os órgãos autônomos, ou seja, aqueles órgãos que você não tem controle sobre ele. Na verdade, você não tem que ficar controlando o batimento cardíaco, ou você não tem que controlar seu estômago na hora de fazer uma digestão ou na hora de evacuar, por exemplo. Então, o cérebro, a partir desse sistema complexo de nervos, ele controla todos os nossos órgãos. Mas o problema é que quando ela está em desequilíbrio, por diversos fatores, por envelhecimento, né, de repente pelo estilo de vida, então quando ela está em desequilíbrio, esse comando do cérebro, ele pode dar comandos errados. Por exemplo, quando você toma um susto, o cérebro dá um comando para que o seu coração bata mais rápido, porque você precisa de oxigênio. Assim como quando você vai praticar um esporte, vai fazer com que o seu coração bata mais rápido. É o seu cérebro dando comando para ela. Mas quando você relaxa, ele dá um outro comando para que o coração diminua o batimento cardíaco. Da mesma forma, quando você põe um alimento no seu estômago, ele manda um comando para o teu estômago para liberar o suco gástrico, o ácido clorídrico. E quando termina a digestão, ele manda parar. Então existe esse controle. É como se fosse um acelerador do teu carro e o freio. Entre acelerador e freio, ele está controlando todo o funcionamento do nosso corpo. Mas, se esse cérebro ela estiver em desequilíbrio, que seja por diversos fatores, por uma doença, né, por uma degeneração normal, pela velhice, ela pode dar comandos errados para o nosso corpo. Quando chega a noite, o cérebro deveria dar um comando para que o teu corpo entre em estado de repouso, porque você sinta sono. Mas ele pode dar um comando para que você acorde. E aí você vai ter, por exemplo, insônia. Então a insônia, por exemplo, pode ser a causa do sistema nervoso que não está funcionando bem. Ou seja, o seu cérebro dando comandos errados. Quando você está, de repente, descansando na sua chácara, numa rede bem tranquilo, que o batimento do coração deveria ser tranquilo, mas de repente você tem uma taquicardia. O que aconteceu? Pode ser que o seu cérebro deu um comando errado para o teu coração para bater mais rápido. Então, esse mau funcionamento do cérebro, ela compromete o funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo, por mais que ela esteja perfeitamente bem. Assim como existem pessoas que falam assim: ah, minha vesícula é tão preguiçosa, não posso comer nada que tenha gordura. Talvez não seja a sua vesícula, talvez não seja o seu fígado. E sim, quem dá o comando para que o fígado e a vesícula possa liberar a bile é o cérebro. Se o cérebro não der o comando correto, eles não vão trabalhar corretamente. Assim como pessoas que têm, por exemplo, hipotireoidismo. Será que realmente a tireoide não está em condições de trabalhar corretamente? Pode ser o seu cérebro, o seu sistema nervoso não funcionando de forma adequada. E o cérebro, através do sistema nervoso central, ela também controla toda a nossa homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio que tem no nosso corpo. Então, através do simpático e parasimpático, ela vai estar sempre equilibrando. Quando está a mais, diminui, quando está de menos, ela aumenta. Por exemplo, como é que o nosso corpo está sempre na mesma temperatura? Porque o cérebro, quando você está num ambiente muito mais quente, calor muito mais elevado do que a temperatura do nosso corpo, que o ideal seria 36,6, vamos supor que você esteja num ambiente de 40 graus Celsius. O que o seu corpo vai fazer? Ele vai abrir os poros, vai transpirar para que refresque, para que o seu corpo mantenha a mesma temperatura. E se você for para o Alasca, menos de 0 graus Celsius? Mas o seu corpo vai continuar com seus 36,6. De que forma? O cérebro vai dar o comando para fechar os poros e aí reter o calor dentro do seu organismo. Então, tudo depende do nosso cérebro. Assim como a homeostase do nosso sangue. O pH do nosso sangue, ela não pode sofrer alteração.
no mínimo tem que estar com 7,35 e no máximo 7,45. Se o pH começa a baixar mais do que o mínimo, o que o seu cérebro faz? Opa, vamos retirar alguns minerais dos ossos, dos dentes, dos tecidos e devolver para o sangue, porque os minerais vão aumentar o pH. Mas isso significa que você perdeu os minerais. Então você pode ter prejudicado os outros tecidos. Mas se você estiver com o pH alto, porque você consome muitas verduras, crucíferas, clorela, por exemplo, se você estiver alcalinizando quando o pH sobe mais do que deveria, o que o seu corpo faz? O cérebro vai falar para você, opa, vamos reduzir esse pH. O que ele faz? Ele vai retirar alguns minerais que estão no seu sangue, que está em excesso, vai jogar para os ossos e dentes, fortalecendo a estrutura óssea, alcalinizando os outros tecidos. Isso é muito importante para a sua saúde e evitar, por exemplo, o surgimento de tumores. Não é verdade? Então, o cérebro é o responsável por funcionamento de todo o sistema autônomo, a sensorial e hormonal. Agora, o que fazer para nós mantermos a integridade, a saúde do nosso cérebro, para que ela esteja sempre controlando de forma equilibrada todo o sistema autônomo, sensorial e hormonal? Se você tem um estilo de vida saudável, com certeza que você está também contribuindo para a integridade do seu cérebro. Mas se ela já estiver com alguma deficiência, já está apresentando alguns problemas, para cada órgão existem alguns nutrientes, alguns componentes, princípios ativos que são mais específicos para cada tecido, para cada órgão. Se você estiver com uma deficiência, por exemplo, da sua mitocôndria, da fadiga mitocondrial, qual o suplemento que você precisa? Por exemplo, da coenzima Q10, verdade? Se você estiver com deficiência na degeneração macular, você vai precisar de luteína, zeaxantina. Então, cada órgão tem algumas substâncias mais específicas para o seu corpo. Quais são as substâncias mais específicas para a saúde do teu cérebro? Existem, por exemplo, a vitamina B12. Existe também o ômega 3 com ácido graxo, ácido docosahexaenoico DH, mas existe uma substância muito especial que tem o poder de regenerar, de rejuvenescer as suas células cerebrais. Que substância é essa? É conhecida como ácido 10-hidroxidecênico. E onde você encontra esta substância? Ela vem do reino das abelhas. Se você visitar uma colmeia, você vai ver que tem 3 tipos de abelhas. O zangão, que são os machos, que tem um número bem menor numa colmeia. A maioria são as fêmeas, que são chamadas de operárias. E existe uma rainha, essa aqui, que é grandona, ela é toda poderosa. E sabe o que mais? Essa rainha, ela é a mãe de todas as abelhas que estão na colmeia, porque somente ela é que bota os ovos. Todas as abelhas são irmãs gêmeas idênticas, ou seja, a genética é exatamente igual entre elas. Agora, o que faz com que, por exemplo, a rainha seja tão grande, tão poderosa, e só ela consegue botar os ovos, diferentemente das operárias e do zangão? Se uma larva que está saindo do ovo, se ela se alimentar a vida toda com o mel, que também é um alimento extremamente interessante e saudável, vai se tornar uma abelha comum, operária ou zangão. E a vida delas é muito curta, entre 35 a 45 dias. Mas se essa mesma larva, ao invés de consumir o mel a vida toda, mas sim consumir o ácido 10-hidroxidecênico que tem na geleia real, que é o alimento específico da abelha rainha, sabe quanto tempo ela vive? 60 vezes mais do que uma abelha comum, ou seja, 5 a 6 anos. Veja o poder incrível dessa substância ácido 10-hidroxidecênico que você encontra na geleia real. É um alimento exclusivo da abelha rainha. Esse é o poder dos princípios ativos especiais ou dos suplementos especiais, considerados também nutracêuticos. A geleia real é um nutracêutico espetacular. Imagine você consumindo essa geleia a vida toda, não é? Que benefício que ela poderia trazer para você. Mas principalmente de rejuvenescer, né, o seu cérebro, fazendo com que
todos os órgãos começam a ter o equilíbrio, funcionar melhor. E aonde você encontra essa geleia real? A geleia real tem nesse formato in natura, né, que da forma como você retira, você guarda, só que ela tem um inconveniente, né? Você tem que manter sempre em congelador, no freezer, para transportar é muito complicado, você não pode levar para todos os lugares, né? Mas se você encontrar de boa qualidade, com certeza vai ser ótimo para a tua saúde. O que existe no mercado também, e no Japão hoje, mais de 80% do consumo da geleia real, ela está em forma liofilizada. Geleia real liofilizada. Por exemplo, essa aqui, o Geleviamin. O que é uma geleia real liofilizada? A liofilização é um processo onde você retira toda a umidade a vácuo e a baixa temperatura, ou seja, é um processo de sublimação onde o sólido não passa pelo processo, pela etapa do líquido, o sólido passa direto para o vapor, então isso permite que você consiga manter todos os nutrientes intactos, e aí ela vai virar em forma de pó, então você não tem necessidade de conservar, por exemplo, na geladeira, no freezer, então ela vem em cápsula, você pode transportar para lá para cá, e o efeito é concentrado, porque tirou toda a umidade. E essa geleia real liofilizada, o Geleviamin, ela vem adicionado das vitaminas do complexo B. Por quê? Porque a vitamina do complexo B, ela vai promover uma sinergia potencializando os efeitos da geleia real. E ajuda também na conservação da geleia real. E, no caso do Geleviamin, o complexo B que está adicionado, principalmente no caso da vitamina B9, B12, o folato e a cobalamina, ela já está na forma de metil, ou seja, metilfolato e metilcobalamina. Então está pronta na forma ativa para você utilizar no seu organismo. Então você utilizando o Geleviamin, você que de repente não tem dificuldade de adquirir vitamina B12, ela já vai estar suprindo aquilo que é necessário. Então essa geleia real, ela vai regularizar as funções do metabolismo e do crescimento celular, equilibra o sistema nervoso, restabelece os órgãos que estão debilitados, ativa as funções sexuais, promove uma integridade do tecido epitelial, promove a manutenção dos glóbulos vermelhos, tudo isso usando a geleia real que tem o princípio ativo, ácido 10 hidroxidecênico. Sempre que você for adquirir uma geleia real, confirme se realmente tem essa substância nesse produto. Se você se interessar pela Geleviamin, entra no site da Anil. Ali você vai encontrar todas as informações para você começar a se beneficiar da geleia real liofilizada, Geleviamin.